Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pela primeira vez vou fazer algo meio diferente aqui, que é reagir a um vídeo. Mas antes de começar, eu quero que você, por favor, deixe o seu like se você gosta do conteúdo do meu canal. Eu desejo também que você se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. E não esqueça também de deixar o seu comentário, interagir comigo aí no decorrer da transmissão e também nos comentários quando acabar. Bom, vocês sabem que recentemente eu postei um vídeo, né? Esse vídeo que eu postei, inclusive, vou até abrir aqui, ó, antes de começar, foi a respeito do Ederson, né? Do Ederson, ainda coloquei aqui, ó. CCBano me detonou no YouTube, ele me atacou e olha no que deu, né? Final surpreendente. Não acredita na Bíblia. Coloquei o nome antigo do canal dele, Ederson Evangelista CCB. Enfim, esse vídeo eu postei ontem, então tá com algumas visualizações. E ele, logo em seguida, um pouquinho mais tarde, ele ele fez esse vídeo, Bomba, resposta a Eduardo Vasco, retratação. O título do vídeo é Ederson se retrata com o irmão Eduardo Vasco sobre ataques que fiz à sua pessoa. Perdão, eu não estou mostrando a tela. Não acredita na Bíblia. Ela acredita em uma outra doutrina. Mas será que ainda lembro como é? Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Eduardo, está começando mais um Transbordando Graça. Hoje um pouquinho diferente, vou estar reagindo um vídeo para vocês. Se vocês gostarem, vou trazer mais vídeos assim, dando as minhas análises sobre alguns assuntos. Antes de começar o vídeo, eu peço, por favor, não esquece, deixa o joinha aí, não custa nada, você ajuda muito o nosso canal se você deixar o seu joinha e também ajuda demais se inscrevendo aqui no canal para não perder os próximos vídeos e ativando o sininho de notificações. Hoje eu vou falar a respeito de um vídeo. Quem acompanhou o canal essa semana viu que, inclusive, eu postei, né, um vídeo, e esse vídeo é falando do Ederson. Eu coloquei aqui, ó, CCBano me detonou no YouTube, né? Olha no que deu, final surpreendente. Coloquei até o nome do canal antigo dele, Ederson Evangelista CCB. Eu postei faz um pouco de tempo, né? Foi ontem. E está começando a pegar algumas visualizações aqui. E logo em seguida, o Ederson, ele fez um post também, ó, Bomba, resposta a Eduardo Vasco, né? Retratação, o título é Ederson se retrata com o irmão Eduardo Vasco sobre ataques que fiz à sua pessoa. Retratação. Então, eu fiquei curioso para assistir. Eu já assisti esse vídeo de manhã, né? E de manhã não, de tarde. E agora eu vou reagir junto com vocês aqui, porque não seria justo também, né, eu levantar esse assunto e não permitir que ele também desse um último parecer a respeito dessa situação. Então, eu vou voltar do começo aqui e nós vamos acompanhar juntos esse vídeo. Deixa eu voltar aqui para ser do começo. Fechou? Então, vamos lá ver o que o nosso irmão Ederson tem a dizer sobre toda essa situação, certo? Aqui é só o comecinho, ele está vendo o meu vídeo e ele está confirmando com a cabeça algumas coisas que eu falo, mas vamos então direto ao ponto. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja na sua vida. Amém. Como você pode ver, a abertura desse vídeo, a fala do irmão Eduardo Vasco, ex-CCB, assim como eu. Eduardo Vasco também teve uma passagem muito longa pela CCB, pois ele nasceu dentro da CCB. Isso que eu ia falar, né? Minha vida toda, foi, praticamente toda, né? Foram 24 anos, quase 25 anos ali. Enfim. Lar cristão, seus pais já eram da congregação, na Congregação Cristã no Brasil. Fiquei na CCB por 8 meses. Opa!
ele nasceu dentro da CCB. Nasceu no lar cristão, seus pais já eram da congregação, na Congregação Cristã no Brasil. Fiquei na CCB por 8 meses, mas foi o tempo suficiente para mim defender a instituição. Aqui ele está falando, né, que ele não nasceu na congregação, mas ele ficou tempo suficiente para defender. Isso é muito real. Geralmente, o pessoal que vem de fora apaixona muito rápido, né? Eles apaixonam muito rápido e defendem com unhas e dentes aquela nova verdade que lhes foi revelada, né? Até porque a congregação ela tem uma série de argumentos muito bons para atrair quem não lê a Bíblia. Então, principalmente pessoas que vêm frustradas de outras instituições. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o problema de muitas denominações está relacionado a dinheiro. E a gente sabe também que muitas pessoas não conseguem viver sob uma liderança, tem problemas em honrar líderes e tudo mais, né? Estou falando de líder que é líder mesmo diante da palavra, pastor que é pastor mesmo, não de louco de enganador aí, de pessoa que não vive, que prega, não. Mas, então, a CCB ela tem duas coisas perfeitas, né? Para atrair essa pessoa. Primeira coisa, a gente fala que não tem pastor aqui, ou seja, você não vai ter que ser subordinado a ninguém, não vai ter que honrar, né? Tudo mais, o que é uma coisa antibíblica. E eles falam que o pastor é só Jesus Cristo. Inclusive, vai sair um vídeo meu essa semana, se Deus quiser, falando e refutando todo esse negócio de pastor é só Jesus Cristo, enfim. E a segunda lá não paga nada, nós não temos dízimo. E essa aí é uma desonestidade muito grande, e eu vou abordar, inclusive, isso também em um dos vídeos que eu vou fazer aqui no canal. Porque, só adiantando o assunto, né, eles passam a ideia de que toda igreja é obrigatório você dizimar, né, que se você não dizimar, vão colocar teu nome em tal lugar, não sei o quê. Muitas igrejas que não são igrejas bíblicas têm essa prática, realmente expõem o nome das pessoas. Hoje eu acho que já diminuiu bastante, porque dá até problema de lei. Mas existe essa prática. Porém, isso não acontece em igrejas tradicionais, igrejas bíblicas, realmente, inclusive até a minha onde eu sirvo, não é obrigatório ser dizimista, ninguém vai te obrigar a dizimar, você não vai sofrer sanções. Tem gente que fala, não visita, se não for dizimista, o pastor não visita, não faz... Balela, furado, tá? Isso aí é coisa que inventaram, né? Para, no caso, colocar medo nas pessoas e se colocar como vantagem. Então, geralmente, as pessoas tendem a se apaixonar rápido por esses pontos lá, quando, na verdade, lá tem coleta de intenção, né, que é um outro nome para o dízimo, coleta de intenção, esse negócio, às vezes aqui na região, parava o culto, passava saindo, distribuindo envelope no meio da igreja. Não sei se vocês já viram isso aí, mas acontece. Aqui na minha região mesmo, eu já vi acontecendo. E você se compromete a todo mês colocar um valor ali. Então, não, é um dízimo com outro nome, né? Mas, enfim, vamos lá continuar aqui o vídeo do Ederson, que esse não é o foco do vídeo. Unhas e dentes. O irmão Eduardo está reagindo ao vídeo que eu fiz em dezembro de 2024. E esse vídeo, ele está confessando os seus pecados, as falhas que ele cometia dentro da congregação no tempo da ignorância. Por que eu usei essa palavra, tempo da ignorância? Vamos entender o seguinte. Às vezes, nós estamos dentro de uma instituição, estive dentro da Igreja Universal por 8 anos, passei pela Igreja Mundial por mais 8 anos, e ali dentro dessas duas instituições, eu não tive a oportunidade de conhecer o Evangelho. Isso aqui é muito interessante, porque você viu, né, que ele passou pela Igreja Mundial, ele passou pela Igreja Universal, são duas igrejas neopentecostais, na verdade, são consideradas seitas por muita gente, né? Porque, enfim, o olhar lucrativo fica muito visível e as práticas que ali acontecem não são nada bíblicas. Então, ele faz um reconhecimento, que ele não conheceu o evangelho ali dentro. Isso já é algo novo do que o que ele traz naquele outro vídeo, porque no outro vídeo ele fala aqui, né, no tempo da ignorância, que ele conheceu o evangelho lá na Universal e tudo mais, mas na verdade é um falso evangelho, tá? Assim como na CCB. E ele vai falar um negócio aqui, como alguém que passou pela Mundial, pela Universal e pela CCB. Dá uma olhada no que ele vai falar, vai prestando atenção. Porque nós sabemos, a Igreja Universal, a Igreja Mundial,
elas leem o evangelho. Eu já falei aqui em vídeos anteriores. Elas pregam o evangelho, mas não vivem o evangelho. Exatamente. Inclusive, tem até um vídeo do Edir Macedo, que se você pegar o vídeo, a pregação dele, eu vi esses dias um vídeo dele, rapaz, ele pregou o evangelho igualzinho está na Bíblia, só que não vive, né? Eles pregam o evangelho por outros interesses, e aí isso aí corrompe o evangelho, porque eles vão colocar uma série de coisas, né? Negócio de fogueira santa, de campanha, não sei o quê, papapá, então acaba deturpando o evangelho. A intenção deles em pregar o evangelho não é uma intenção pura. Então, o pastor abre a Bíblia, lê a Escritura, prega a Escritura, mas voltada à teologia da prosperidade. Isso não é novidade para ninguém. A CCB não tem evangelho. Então, a CCB e a Universal e a Mundial são igrejas muito parecidas. Porque a CCB tem a revelação da palavra, ela lê a Escritura, depois vem a revelação da palavra, e as pregações são voltadas às conquistas, às bênçãos materiais. Se você percebe que lá dentro você nunca é, por exemplo, prega Esther, né? As mais famosas, é o cavalo do Mardoqueu, é a forca do Amã. Você nunca é o Amã, né? Você sempre vai ser o Mardoqueu, coitadinho lá, a palavra vem passando na mão da sua cabeça. Você pode estar no pior pecado possível, mas você vai entrar, você vai escutar, não, que o papel de baixo vai para cima e não sei o quê, vou dar casa, vou dar carro, receba a chave, não sei o quê, papapá. E aí é a opinião de um membro que passou pela Mundial, pela Universal, reconhecendo também agora, né, com conhecimento do Evangelho, que a prática da palavra, qual ele no outro vídeo fala que aqui a palavra se cumpre, não sei o quê, tal, e prega o Evangelho na CCB, os hinos falam do Evangelho, mas bastou pouco tempo para ele ver que, na verdade, isso aí não se sustenta na prática dentro da congregação. Você trabalhar nas construções, se você der coleta. Só uma coisa também que ele fala da Universal, da Mundial. Mário Persona, ele tem uma frase muito bacana que ele considerava a Mundial, a Universal, essas igrejas que arrancam o dinheiro do povo, como seitas, né, como igrejas ruins, e achava que isso era o mais grave. Mas ele afirma que mais grave do que você tirar o dinheiro do povo é você fazer o que a CCB faz, que é tirar a certeza da salvação e fazer o povo viver com medo, né? Então, eu concordo, sem dúvidas, com o Mário Persona nesse questionamento dele. Você será salvo, você vai conquistar isso, vai conquistar aquilo, Deus vai te exaltar. São pregações que priorizam o triunfalismo. Igual a Igreja Universal, igual a Igreja Mundial. Elas mudam um pouco, mas no final a intenção é a mesma. Então, por isso que quem vem da Universal, da Mundial, das igrejas neopentecostais, se sentem bem dentro da CCB. Porque a forma de conduzir o culto... E foi por isso uma das coisas que me fez olhar para aquele primeiro vídeo dele com mais misericórdia. Eu falei, não, ele passou por essas igrejas neopentecostais, então ele se encantou com a CCB, né? Mas ele vai perceber que o veneno é pior. E ele percebeu. Então, por isso que eu olhei com mais misericórdia naquele vídeo, né? E não tive a intenção de já sair xingando ele e tal, porque eu sabia que isso ia chegar. Quem sai de neopentecostal chega numa CCB, gente, o pessoal fala, meu Deus, que maravilha, essa é a melhor igreja do mundo. Eu, quando estava procurando igreja, tinha acabado de sair da CCB, eu entrei numa neopentecostal aqui, eu nem tinha noção direito, né, de como que era. Rapaz, na porta da igreja já pediram o meu cartão de crédito, pediram a chave do meu carro e o meu RG para levar lá na frente, para ungir. Aí eu fiquei assim, eu falei, não, só vim visitar, tal, né? E entrei e o pessoal tudo dando. Aí no meio do culto fica lá os RG, as coisas do momento da oração. E aí olha só, gente, como que é fácil enganar o povo. A pessoa tem uma profetisa que sai no meio do culto, abraçando o pessoal, entregando revelação e falando o número de CPF, os documentos ficou lá na frente o culto inteiro. Então, assim, quando eu fui nesse igreja, eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, se for para sair da CCB para eu vir para um lugar desse, abraço. Então, assim, neopentecostal se encanta com a CCB mesmo. Se encanta. Vamos lá, continuar. É quase igual. Então, para resumir,
Fiquei dentro da Igreja Universal, fiquei dentro da Igreja Mundial, sem rodeios. Não conheci a graça, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, porque lá o que pregava era o materialismo também. Chegando na congregação cristã no Brasil, por intermédio de familiares, a qual tem muitos familiares dentro da congregação, irmãos de ministério, até ancião, eu estava sem igreja, estava num período em que eu não estava congregando em igreja nenhuma, estava mais pendendo para as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Fui até a congregação. Isso que ele fala acontece com muita gente quando decide, assim, antes de decidir mesmo romper com a igreja que está, por exemplo, eu no caso CCB, você vai levando nas coxas, falando, não, vou ficar só para ficar de fachada, mas não vou mais na igreja, você vai parando. Eu já fazia quase 1 ano e meio que eu não ia na congregação, quando eu finalmente oficializei a minha saída, falei, não, vou procurar uma igreja. Eu estava nessa situação também, né? Nessa situação de assim, largado. Você fica... O tal do desigrejado é um perigo por conta disso, né? A vulnerabilidade espiritual que você fica quando você não convive com seus irmãos, em comunhão, numa comunidade de fé que prega a Bíblia, meu Deus. Me senti bem dentro da congregação. Iniciou ali um processo de conhecimento da igreja. Por força de hábito e muitos familiares, cheguei e me deparei com muitos ataques. Para mim era ataque. Uma coisa que eu não entendi ainda, ele fala em um dos vídeos que eu postei lá, que ele congregava 5 anos. Naquele que ele me atacou, ele falou, 5 anos congregando na congregação, nunca vi exclusivismo lá dentro, tal. Eu não sei se isso não era verdade, porque depois, no outro vídeo, ele fala 3 anos. E aí, nesse vídeo aqui, ele fala 8 meses. Pode ser que, talvez, eu não sei se ele ficou conhecendo 5 anos, 5 anos desde a primeira vez que viu, 3 anos talvez ficou frequentando ali, depois 8 meses sendo membro mesmo. Enfim, não sei. Essa questão ficou um pouco confusa. Depois, se ele até quiser fazer um vídeo esclarecendo ou colocar nos comentários, aí acho que também seria legal. Pessoal, contra aquela denominação. Naquela altura, eu já estava amando aquela igreja. Eu já estava até a idolatrando. Nós não sabemos o que acontece dentro da congregação. Por que as pessoas que estão ali dentro gostam tanto daquela instituição? Por que os irmãos ficam cegos e começam a defender a placa da igreja cegamente? Ainda que você olhe para a Escritura Sagrada e veja que dentro da Bíblia não consta o que é pregado nos cultos da CCB. Você luta com a sua consciência. Eu estava dentro da CCB. Quando Eduardo Vasco saiu da congregação, por ele ser uma pessoa, no meu ponto de vista, muito influente, com uma sabedoria e uma inteligência emocional muito forte, para mim, eu achava assim, no meu ponto de vista, um poder de persuasão muito forte, um canal muito conhecido, eu pensei comigo, esse rapaz vai fazer um estrago na congregação. Muitas pessoas vão sair da congregação por causa dele. E quando eu vi aquele vídeo, de imediato, eu não esperei nem um dia. Eu fui, liguei a câmera do meu celular e entrei em live ao vivo. E ali para defender a instituição, para defender a placa CCB. Essa foi a realidade. Irmãos, vamos entender uma coisa. O que é o tempo da ignorância? O tempo da ignorância, hoje, eu entendo, que é o tempo em que o Eduardo Vasco estava dentro da CCB. Por mais que ele tenha nascido ali dentro, irmãos, se ele não conhecia o Evangelho, a graça, Cristo, se ele não pautava a vida dele nas Escrituras, era o tempo... E detalhe, tá? Eu já tinha lido a Bíblia lá dentro, capa a capa, porém com o óculos que você tem da instituição. Então, quando você lê graça na Bíblia, porque no primeiro vídeo ele questiona isso, né? Ele fala, como que você fala que não conhece o Evangelho, se você não tem Bíblia, eles não leem a Bíblia lá dentro, você não prestava atenção nas leituras. Gente, quando fala graça na congregação, você lê graça, se associa que é a CCB, porque você cresceu ouvindo isso. Quando você canta no inário aquele hino lá, graça maravilhosa, lembra? Você cantava achando que era, meu Deus, eu cantava achando que era a graça mesmo, a instituição CCB, que graça maravilhosa que me alcançou, né? É a graça de Jesus, essa igreja. E, na verdade, não. O que acontece é que a congregação, ela adaptou vários hinos de inários de igrejas bíblicas. Então, é óbvio que as letras desses hinos vão ser bíblicas. E eles falam que é revelação, né? Mas, na verdade, você vai na Batista, na Presbiteriana, igreja que tem muito mais anos que eles, você pega um cantor cristão, um inário para culto cristão, uma harpa cristã, você vai ver que tem letras desses inários que muda uma palavra ou duas. Então, tipo assim, nada de revelação, pegar, é aquele copia, mas não faz igual, né? Então,
Ainda quando eu estou na minha igreja, às vezes lá e posto algum vídeo lá de algum hino, o pessoal vem, essa igreja copia a congregação. Foi o inverso, querido. Você tem que estudar, né? Então, assim, dentro do que ele está falando aí, acontece muito isso. Acontece muito, demais. Você vai, você lê, e quando eu cantava, então, aquele que tinha, acho que no Inário 4, não sei se mudou no 5, mas cantava assim: congregação dos justos, louvai ao Deus vivente. Quando cantava aquele hino, congregação dos justos, cara, para mim, eu nem sabia o que significava congregação, que era um conjunto de gente reunido, né, ali, enfim, o significado da palavra, mas eu associava a placa da igreja. Eu tenho certeza que 99% de quem cantava achava que estava falando da congregação, né? Congregação do justo, nós somos os justos, congregação, só tem nós. Então, nisso aí, entendeu? O que ele está falando aí, ele reconhecendo isso é algo muito nobre, porque os questionamentos que ele fez no primeiro vídeo, ele mostra realmente uma maturidade. Da ignorância. Eu vejo ignorância, exato. Os irmãos da CCB que hoje defende, nos ataca aqui na internet, fazendo vídeo, nos acusando também de ter pecado, de ter caído, como eu fiz com o Eduardo Vasco. Muito bom. Quero até me retratar com o irmão Eduardo Vasco, porque eu disse que ele tinha pecado. É o que todos os pró-CCB, os defensores dessa religião, falam para tentar desmoralizar aquele que sai da instituição. Porque quando você vê alguém saindo e dizendo que encontrou o Evangelho, que encontrou Cristo, que encontrou a Bíblia, e começa a combater as heresias da CCB, o CCBiano fica possuído de um ódio, possuído de uma raiva, porque ele não quer que fale mal da instituição dele. Ainda é a vida dele, é a vida, não pode falar, porque é tudo, aquilo é tudo para ele, A identidade dele é Congregação Cristã no Brasil. Você pode ver que esse pessoal, eles colocam no nome do Instagram, lá você vai ver fulano CCB. Aí você vê na bio, CCB, graça maravilhosa. Eles precisam dizer que eles são da CCB. É a identidade dele. A primeira coisa que ele fala, eu mesmo, quando me perguntava, você é crente? Eu falava, não, crente até o diabo é. Aí eu falava, você é evangélico? Evangélico até a Gretchen Simonia, era o que eu aprendi a falar, né? E aí, falava, você é o quê? Eu sirvo a Deus por graça e misericórdia na congregação cristã no Brasil. Né? É diferente. Então, assim, eu até me arrepio, cara, com ele pedindo esse perdão, se retratando, né? Porque é algo que é só o Espírito Santo para convencer um homem, igual você viu no primeiro vídeo, ele atacando daquele jeito. E agora, essas palavras, eu me emocionei de verdade. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu estava indo para a igreja, hoje, mais tarde, e eu fui ouvindo, e nossa, cara, me deu vontade de chorar, não chorei não, mas deu vontade, assim, sabe, emocionei mesmo, porque você vê como o Espírito Santo trabalha e convence e leva o homem para o arrependimento. Foi o que aconteceu comigo, eu me vi nele, sabe, mesmo eu tendo nascido na congregação e ele tendo chegado depois, mas o toque do Espírito Santo é muito semelhante. Vamos lá. Ainda que seja verdade. Então, meu irmão, eu quero me retratar com o irmão. Eu estou passando tudo que o irmão passou. Estão fazendo que se eu deixasse todos os meus vídeos no canal, lá no YouTube, iam pegar e colocar as contradições. Só para deixar claro, eu não fiz o vídeo na intenção que ele me pedisse perdão. Muitos de vocês comentaram, não, agora ele tem que pedir perdão. Eu não fiz o vídeo nessa intenção, mas eu tinha certeza que um coração arrependido, um coração convertido teria essa postura, porque foi a mesma postura que eu tive quando entendi o Evangelho. Eu fui atrás de um por um dos que eu lembrava que eu tinha lesado, com falsa profecia, tantas coisas, ensinado coisa errada, tratado mal, e fui pedir perdão. E eu posso passar minha vida tentando achar os outros que eu nunca vou conseguir, de tanta gente que foi. Então, assim, é uma atitude muito nobre. E ele fala, né, deu uma cortada aqui, vamos repetir o que ele fala. Passe todos os meus vídeos no canal, lá no YouTube. Ele fala que ele está passando pelo mesmo que eu passei. Óbvio, qualquer um que sair da congregação vai passar por isso. Iam pegar e colocar as contradições. Mas o que eles não entendem é que tudo o que eu falei lá atrás, eu estava no tempo da ignorância. A CCB realmente não tem evangelho. Não prega a Bíblia Sagrada. Então todos que estão dentro da CCB estão no tempo da ignorância. Ainda há chance. Pregar a Bíblia até prega, eles leem, né? Cristo. Mas eles não pregam Por isso, a Bíblia certa. Não vou levar muito em consideração. Eu estava levando, confesso. Mas a partir de agora, não vou levar muito em consideração as vossas falas, os vossos ataques. Vou fazer como o Eduardo fez. Vamos esperar em Deus. Porque quando vocês encontrarem também esse evangelho, vocês vão entrar em contradição também.
vocês vão ter que se arrepender também, assim como eu. Me arrependo de todas as falas, todos os ataques que eu fiz contra todos os críticos. Porque depois eu percebi, na minha própria pele, estando ali dentro, que a CCB não tem evangelho. Eu quero me retratar com todos aqueles a qual eu ataquei, não só o Eduardo. Quero dizer que no momento em que eu refutava todos os críticos, eu tive que ouvir o que vocês falavam. E isso também teve um peso. Porque ao ouvir o que vocês falavam, muitas das coisas, ainda que eu refutasse, ainda que eu vos atacasse, muitas coisas ficou gravada. E no momento em que eu enfrentei uma perseguição dentro da CCB, no momento em que eu quis pregar o evangelho, quis evangelizar, aquele dia em que eu arrumei uma salinha, comecei a falar de Cristo num bairro, e os irmãos me atacaram e disseram, olha, a congregação não trabalha assim, é o Espírito Santo que busca as almas. Ali eu entendi e começou a passar um filme na minha cabeça. Isso aí que ele fala é a cultura da CCB. Na CCB não existe o ID. Ela não é uma igreja que ela evangeliza. E evangeliza, eu estou falando, levar para Cristo, não trazer para a igreja. Isso é proselitismo, não é evangelismo. Tá? Você pode reparar, quando alguém que se diz evangelista na CCB pega alguém de uma outra denominação para querer levar para a CCB, conta quantas vezes faz isso. Eu fiz isso diversas vezes. Conta quantas vezes essa pessoa vai falar a palavra Jesus e quantas vezes ela vai falar a palavra CCB. Aí você vai ver se é proselitismo ou se é evangelismo, tá? A única coisa, o único momento que você vai escutar ela falando de Jesus é ela falar que lá só Jesus é pastor. É o único momento que você vai escutar, tá? Faz esse teste. E o que ele está falando aqui, que ele precisou passar por uma experiência de ser perseguido lá dentro e ver que lá não tem espaço para o evangelho, para ele abrir o olho. E óbvio que aí o pessoal vai cair matando nele, que você queria ministério, que não sei o quê, então é por isso que você se decepcionou, por isso que você está metendo pau. Gente do céu, ele fala como se fosse o ministério fosse a última bolacha do pacote, né? Meu Deus do céu, é porque é o desejo de muitos, e bom desejo né? Não na CCB, mas bom desejo, a palavra fala que quem busca o episcopado, bom desejo busca, né? Boa coisa deseja. Então, isso aí não deveria nem ser usado como argumento. Você saiu porque você queria ministério. Legal, a Bíblia fala que eu tenho que querer, que é uma boa coisa eu querer um ministério, um episcopado. Então, tipo assim, pronto, acabou o seu argumento. Você queria ser pregador. A Bíblia manda todo mundo pregar, todo mundo ser pregador. Você também deveria querer, porque senão você está contra a Bíblia. E por aí vai, né? Mas, enfim, eles amam usar esse tipo de argumento e não pensam muito nisso. Vamos lá. Esse filme, de tudo que eu refutei, tudo que eu falei contra vocês, veio à tona. E Deus começou a cobrar, tá vendo? Tanto que você defendeu uma instituição. E hoje estou te mostrando. Aí dentro não tem evangelho. Cuidado com a bota. Cuidado com a bota. Vocês escutaram um pouquinho aí, esse vídeo foi postado dia 6 de dezembro de 2024, fazem 3 meses. Tinha um vídeo que era pior ainda do que esse que ele fazia, que era de 1 minuto e pouquinho, que ele postou no TikTok, no YouTube Shorts, no Reels do Instagram, mas ele reconhece que realmente teve esse vídeo, ele faz assim, ele apagou mesmo. Inclusive, é o mais viralizou de todos. Ele fazia uma série de insinuações, comparando a pessoa, por ter saído da CCB, como uma dúvida, como uma pessoa que tem um relacionamento, aquele mesmo papo de sempre, né? Fica parede, teve gente que falou que eu menti, que ele não fez esse vídeo, ele tá confirmando com a cabeça que ele fez. Quando a gente tá sem Cristo, irmão, fazendo cada coisa que até Deus duvida. Pode falar, lógico. Você pecou, você vai muito mais bonito. Quando se usa esse termo pecou lá dentro da CCB, exatamente isso que quer dizer. O outro termo é a comunicação. Tudo isso que eu fiz foi para defender uma instituição. Entenda, meus irmãos, vocês que estão dentro da CCB, peguem a escritura, façam análise. Analise a fala dos críticos, assim chamado por vocês. Analise o que prega a CCB, o que está acontecendo dentro da CCB. E vamos parar de ser hipócritas. Vamos olhar para Cristo, e quando vocês olharem para Cristo, vocês vão enxergar o evangelho e vão ver que aí dentro não tem evangelho. Eu, num determinado ponto, fiquei, como diz, entre a cruz e a espada. Eu sabia que eu tinha entendido o evangelho, que eu tinha entendido o que era graça, mas de tanto ataque que eu fiz, de tanto vídeo que eu fiz contra os críticos, como eu faria isso? Como eu faria como fez Eduardo Vasco, de sair da congregação, apagar todos os meus vídeos e depois anunciar que tinha conhecido o evangelho, que saiu dali porque percebeu que lá dentro não tem evangelho? Cara, isso é uma atitude que tem que ser o Espírito Santo para fazer. O homem natural que mora em mim jamais
teria conseguido ter força para ligar aquela câmera e gravar aquele vídeo pedindo perdão por todos os meus pecados, falando todas aquelas coisas, confessando tudo aquilo ali com o coração aberto. Não é motivo de orgulho para ninguém. E aí a pessoa fala, mas e como que a gente vai poder acreditar se está falando a verdade agora? Não, é simples, é só você calcular, meu filho. É só você calcular o que a gente ganha em falar isso. A gente perde credibilidade, exatamente. Vai ter um monte de pessoas que vão você, por que eu vou acreditar nele agora? A gente perde tanta coisa tomando essa decisão que não faz sentido ser outra coisa a não ser o Espírito Santo convencer o nosso coração. E a verdade que a gente tem encontrado por algo muito forte que nos faz fazer isso. É isso que o pessoal precisa entender. Não é fácil, meus irmãos. Não, jamais. Eu sabia dos ataques que eu ia sofrer e estou sofrendo. Eles pegam os vídeos do tempo da minha ignorância. A reputação acaba. Mas você foi pastor. Mas fui um pastor ignorante. Pergunta para os pastores da Igreja Universal, da Igreja Mundial, o que eles priorizam lá dentro? A teologia da prosperidade. É isso. Há evangelho ali dentro? Também não há evangelho. Então, infelizmente, eu tive o desprazer de ir para uma igreja que não tinha evangelho, a segunda que não tinha evangelho, e cair dentro de uma terceira igreja que também não tinha evangelho. Só que eu fui conhecer o evangelho fora dessas denominações. É isso. Através de pessoas que estavam criticando a congregação. Glória e aí a Deus fomos por isso. se aprofundar na Bíblia. Fomos se aprofundar nos estudos bíblicos e a ficha caiu. A minha reputação, mas quando nós entendemos o evangelho, glória a Deus por isso. Nós somos muito piores do que os outros acham que nós somos. E antes dessa realidade de Deus, nós somos miseráveis, nós somos pecadores dependentes de misericórdia. Já dizia Paulo, miserável homem que sou. Então, foi uma coisa que eu não tenho amor na minha reputação. Então, eu orei. E ontem eu recebi um vídeo dele e fui entrar no perfil e tomei um susto, porque dá uma olhada agora no tipo de coisa que ele fala. Tomei um susto mesmo. Ele falando aí, né? Esse vídeo vocês já viram, é ele falando aí que as coisas, eu vou dar uma adiantada aqui, né? Nossos pecados foram pagos. Nós tá falando sobre Cristo encontrou o evangelho, entendeu o evangelho. Sobre todas essas coisas que ele o evangelho verdadeiro que ele receber em cerca de 3 anos. Você não consegue perceber de imediato. Vai mudando de pouquinho em pouquinho, mas o importante é que a verdade é essencial. Vamos lá. O que você está falando aí é tudo o evangelho. Aí ela aparece com as 7 pedras nas mãos e quer te atacar. Simplesmente porque você pega o evangelho. Foi o que aconteceu comigo. Tudo isso que ele está falando aí é tudo o que eu falei nos meus vídeos também. Eu já fui exatamente da forma que ele era. E eu fico muito feliz de ver ele saboreando o verdadeiro evangelho. Então agora é o Espírito Santo que trabalha. Vai mudando de pouquinho em pouquinho, mas o importante é que a verdade é essencial. Ele entendeu. Estou fazendo esse vídeo aqui hoje, não que eu espero que ele venha pedir perdão. Ele concordou. A verdade é essencial. Ele é Eduardo Vasco, pelo vídeo. Peraí, que cortou no meu fone aqui, nem ouvi o que ele falou. Quando eu vi o anúncio do vídeo, fiquei preocupado. Até parabenizar o irmão Eduardo Vasco. Foi parabenizar. Quando eu vi o anúncio do vídeo, fiquei preocupado. Pensei, o Eduardo vai me detonar. Jamais. E olha a surpresa que nós tivemos. Esse irmão aqui está demonstrando o maior amor que eu já vi entre irmãos. Ele não está revidando. E eu já mandei mensagem, achei o celular dele, mandei mensagem, vamos ver se ele vai me responder ou não. Eu mandei mensagem para ele que eu quero a gente junto aqui no canal um dia para falar das escrituras, contar um pouquinho da experiência dele, a gente compartilhar algumas coisas em comum aí também. Vamos ver se ele vai topar, tá? Vamos continuar aqui. Com a mesma moeda, ele não está revidando da mesma forma em que eu o ataquei. Ele está reconhecendo que o tempo que eu ataquei era o tempo que eu estava na ignorância. O tempo ao qual eu estava perdido, falei muitas coisas. Eu me vi em você. Coisas que a gente aprendia dentro da CCB. A gente é moldado lá dentro, segundo as intenções de um CCBiano. E hoje, irmãos, envergonhado por tudo que eu falei, eu, com a cabeça erguida, estou enfrentando as pedradas que eu estou levando. É isso, cabeça erguida, meu irmão. Eu sabia nova que história. isso ia acontecer, esses ataques. Cristo tudo se fez novo. Mas nesse processo, irmãos, nós temos que reconhecer os nossos erros e crescer a cada dia, espiritualmente falando. O que nós queremos agora é se aprofundar dentro das escrituras. Penso, ensino, fazer um curso teológico. Glória a Deus. Sim, estudar a Bíblia mais profundamente. Penso em me aprofundar dentro desse evangelho cada dia mais. Que bênção. E nunca mais se deixar levar pelas emoções. E eu vou te falar, Ederson, o que você precisar, meu irmão, seja de, enfim, um conselho, alguma dúvida, alguma coisa, eu não sou o cara mais esperto do mundo, mas eu gosto muito de estudar a palavra, tem ajudado bastante gente, cheio de dúvidas também, que chega diariamente para mim, tenho feito discipulado com várias pessoas aí, tá bom? E me coloco à disposição, inclusive, se você precisar de material teológico, o que for, estou à sua disposição para a gente crescer junto em graça e conhecimento, meu irmão. Pelos sentimentos ou por revelações.
Exato. Fora da Escritura Sagrada. Sabemos. Eu já falei nos meus vídeos, eu acredito. Glória a Deus! Porém, o dom não conduz a igreja. Glória a Deus a gente escutar um CCBano daquela forma que ele era, né, do negócio da revelação, que tem que ir sim pelo sentimento, falar tudo isso aqui, cara. Só o Espírito Santo convenceu uma pessoa disso, porque a coisa mais difícil para você tirar da cabeça do CCBano é esse negócio do sentimento, porque eles aprenderam que a vida inteira tudo tem que ser por sentimento, e a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem e da mulher, né? Então, que se você deixar por guiar, o único lugar que os seus sentimentos vão te levar sem o evangelho é para o inferno. Não adianta, cara. Não adianta. Tem que ter Cristo. Se não tiver Cristo, não apontar para Cristo, esqueça. O que conduz a igreja é a Escritura Sagrada. Os dons é uma liberdade que o Espírito Santo tem a operar em nós. Dons são ferramentas. Assim eu creio hoje. Assim eu creio hoje. Então eu quero agradecer ao irmão Eduardo pelo vídeo, pela reflexão. E detalhe, os dons têm que ser usados, né, para edificação da igreja, não para autopromoção, para vanglória humana, nada dessas coisas, não. Fazer a igreja sair emocionada, pulando e falando linguagem, não sei o quê, não, isso aí não. Isso não é evangelho. Eu passei quando saí, você entra no perfil dele, são vários e vários ataques das pessoas que outrora amavam ele por ser um defensor da congregação cristã no Brasil, exatamente como aconteceu comigo. Mas gente, continua firme, procura cada vez mais o conhecimento das escrituras, a verdade da palavra, continue a oração do Espírito Santo vai continuar te guiando. E o meu intuito aqui com esse vídeo, em nome de você Jesus. que tá do outro lado, adora jogar pedra, adora nos xingar de caídos, de perdidos, de depravados, de anticristos, de frustrados e tantas outras coisas, eu vou deixar aqui o conselho que o próprio Ederson antigamente deu, dá uma olhada. Então cuidado com a porta, cuidado com a porta. Cuidado com as palavras. Quem sabe você não é o próximo que também vai encontrar essa luz. Seu conselho? O velho homem deixa muito trabalho para ser feito, muita gente para pedir perdão, muita coisa para se envergonhar. Graças a Deus, o Senhor não cobra por tempo da ignorância. Então, esse vídeo não é um ataque, eu espero que chegue você, Ederson, também. Receba a minha salvação em Cristo Jesus. Porque todo aquele que crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, que as obras não salvam, mas sim a graça de Jesus, que tem a Bíblia como o único guia inerrante e infalível de fé e de prática, todo aquele que testifica essas coisas também é meu irmão em Cristo. Desejo muito sucesso para você. E lembra que você me falou sobre esquecer CCB? Para mim, você não falou que ficou de bom medo, mau caráter. Qual é o mau caráter? A pregação agora. Ele sai da pregação, se deu o que vai acreditar, Deus abençoe, segue o caminho, esquece CCB. Que tá lembrado, né? Então, eu te digo o contrário. Não esqueça CCB. Continue praticando. Você tem muitos talentos que ainda estão do jeito que um dia nós tivemos. Grande existência real. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério e também abençoe cada um que assistiu esse vídeo. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Recebo a saudação do irmão Eduardo Vasco. Que interessante o que o irmão Eduardo falou. Aquele que confessa a Cristo pela fé, que tem a salvação pela graça, não pelas obras, e que crê inteiramente na Escritura Sagrada, é nosso irmão em Cristo. Nosso irmão em Cristo, independente de denominação. E não acreditava dessa forma. Tá? Nem no tempo que eu estava em outras denominações. Porque também não pregam dessa forma. O tempo da ignorância é o tempo que não será cobrado, como mesmo disse o Eduardo. Graças a Deus, com arrependimento. Hoje, né? Conhecendo o Evangelho e a Cristo e a graça, lutamos sim contra o falso ensino. Exato. Contra o falso ensino é o que nós temos que lutar. Não perseguir a cruz de Cristo. Não perseguir o Evangelho. Então, cara, é isso emocionante. me faz entender e compreender e amar até mais agora os CCBanos. Glória a Deus. Encontrasse também esse Evangelho. Porque vocês as nossas críticas são por amor, cara. As nossas e tudo que vocês estão fazendo contra mim, tudo, eu vou fazer como Cristo fez. Amém. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É difícil, Deus é difícil. abençoe, Às vezes a gente não consegue. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Amém, meu irmão Eduardo Vasco e toda a sua família. Hoje, espero nosso você irmão aqui. Em Cristo Jesus. No nosso canal aí também, tá? Enfim, gente, esse foi o vídeo, né? Eu quero ver alguns comentários antes que eu fechei aqui, mas deixa eu abrir de novo. Eu quero ver alguns comentários que fizeram nesse vídeo, porque certeza que deve ter gente fazendo besteira, enfim, só para a gente concluir a análise falando besteira. No meu vídeo que eu fiz sobre ele, teve um monte de bocó, né, falando, mas vamos ver aqui agora. Você vê como que é difícil? Eu chamei de bocó, né? É o tempo da ignorância. Tem que sempre colocar isso na cabeça que você vai ter mais misericórdia. Se teve jeito para nós, tem para eles. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver os comentários, tá? Eu fiz um comentário lá, na hora que eu vi, 13 horas atrás, eu coloquei: estou emocionado em ver uma conversão genuína diante dos meus olhos, né? Deus te abençoe imensamente pela humildade, meu irmão. Te convido para participar do meu canal em data oportuna. Será um prazer refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. Deixa eu aumentar aqui, que aí vocês conseguem ver melhor, acredito eu. Aí, vamos ver os comentários aqui. A irmã Gabriela elogiando ele. Eduardo Vasco é muito humilde, glória a Deus pela sua conversão. Não é nem questão de humildade, meu irmão. É o Espírito Santo mesmo
que vocês vê de bom em nós é Cristo, né? Ó, lindo gesto, tal. Parabéns, irmão, bela atitude da sua parte. Se retratar é muito nobre. É isso mesmo, gostei, o irmão é humilde, tal. Parabéns pela humildade, enfim. Vamos ver esse aqui. Parabéns pela humildade, irmão. Eu venho acompanhando o irmão desde os primeiros vídeos do irmão. Achei interessante, pois nunca tinha visto vídeos de um ex-pastor engajado na CCB. Vi o irmão defender, depois vi o irmão atacar. Depois vi o irmão defender novamente, até que vi o irmão levantar ofensas contra o irmão Vasco, que também acompanha de longa data. Ia postar algum comentário tentando argumentar com o irmão que o irmão estava saindo fora do caminho que o irmão falou que defenderia nos vídeos, o evangelho puro e simples. Mas acabei desistindo, pois percebi o quanto o irmão estava inseguro e instável na própria fé. Meio que nem a onda que ia levado para lá e para cá, até que se concretizou o que eu já imaginava. Com uma semana defendendo entre unhas e dentes a instituição, o irmão percebeu que o propósito do irmão não estava alinhado à essência da CCB e se desligou completamente. Esse rapaz colocou, eu sou da CCB ainda, não senti necessidade de sair. Apesar que sou 100% conhecedor das mazelas e do conceito totalmente equivocado que a instituição defende, tá? Tem alguns CCBanos lúcidos, tá? Na palavra, esse aqui é um deles, pelo que ele está falando. Ele reconhece, não tenta ficar passando pano, vamos ver. Totalmente equivocado que a instituição defende. Presa numa bolha que não permite ela usufruir das benesses de um cristão, de vivenciar Cristo pleno e genuíno, estando limitada pelo próprio cercadinho que construiu. É isso, você vê construir cercadinho. Talvez pela minha origem presbiteriana. Tá explicado. Era presbiteriano, por isso que ele vai ter essa lucidez aí, né? É muito difícil o cara que nasceu mesmo ali, enfim, nunca foi atrás de conhecimento bíblico, só se alimenta pelo que ele acha que é palavra lá, ter essa leitura aqui, então está explicado. Ou pela minha sempre grande curiosidade por leitura cristã e teológica, mas nunca criei como demais, até que tudo ficou claro para mim com o advento da pandemia. A pandemia abriu o olho de muita gente. E pude de vez abandonar minhas amarras emocionais e mentais, mas sem cair no precipício que é a contenda teológica. Hoje, apesar de eu ver que o irmão ainda insiste em ter foco maior em combater a CCB e não prioritariamente somente levar o evangelho, entendo o irmão, pois a treta e os debates polêmicos geram mais engajamento nas redes do que o evangelho simples, somente focado em Jesus e só em Jesus. Aqui, na verdade, você diz que somente levar o evangelho. Na verdade, para o CCBano não basta somente levar o evangelho. Para o CCBano você precisa destruir os conceitos que ele acredita, mostrar na palavra de Deus que isso é errado. Então, ele, obviamente, tem um público da CCB, majoritariamente, assim como eu, no meu canal, e óbvio que a gente vai falar muito de CCB, e falando de CCB, nós estamos pregando o evangelho, inclusive quando nós estamos combatendo os falsos ensinos, porque se eu ensino que é o falso, eu também ensino que é verdadeiro, é algo automático, tá? E a questão do engajamento é uma questão que aí é muito leviana, porque você falar de engajamento, eu posso falar com propriedade disso. O meu maior engajamento, inclusive até a questão de monetização e tudo mais, era quando eu era um defensor da CCB, contava testemunho e óbvio, tal. Então, isso aí, eu tinha o meu canal no Instagram, meu Instagram tinha mais de 200 mil seguidores quando eu postava as coisas da CCB. Não tinha publicação com menos de 10 mil likes. E hoje você vai lá ver, eu tenho 11,9 mil seguidores, minhas publicações que passam de 1.000, assim, é raro. E é isso aí, eu estou pregando o evangelho. E se isso vocês acham que é para engajamento, beleza. É entre vocês e Deus. Aí ele colocou, mas fiquei feliz que o irmão, depois da postagem do irmão Eduardo, foi pronto para se retratar. Espero tão somente do fundo do meu coração que o vosso sentimento tenha sido sincero e não somente para fazer bonito e não ficar chato para o irmão e acabar comprometendo seu trabalho com a internet. Não, eu senti sinceridade nele, sim. Ele colocou, porém vai ficar ainda mais bonito se o irmão, no oculto da sua privacidade, descobrir o contato pessoal do irmão Eduardo e ligar para ele para se retratar pessoalmente. Não é necessário, eu entrei em contato com ele, né? Mas, enfim, os comentários até que não estão tão ruins quanto eu imaginava, né? Mas é isso, gente. Hoje eu reagi a esse vídeo do Ederson. Vamos ver, talvez hoje ele me responda na parte da manhã, enfim. A gente vai conversar mais, se aproximar mais, com certeza. E como alguém comentou no meu último vídeo, né? Colocou assim, agora vocês podem se abraçar, os dois são ex-CCB, tipo assim, querendo ridicularizar. Se Deus quiser, um dia a gente vai se abraçar assim, pode ter certeza, tá? Mas deixa o seu like se você gostou desse tipo de vídeo, se você deseja que eu traga mais análises, mais reações aqui também no canal, deixa o seu like e a gente
vai para cima nessa questão aí, trazendo aqui análises fiéis à Escritura, com base bíblica, falando de CCB, sim, porque é também falar do Evangelho, né? E também, obviamente, os vídeos do Evangelho puro e simples vão continuar aqui no canal, os vídeos dos ensinos bíblicos. Quem me acompanha no Instagram surra de Evangelho todo dia, tá? Expondo erros de CCB, de Assembleia de Deus, até de Batista também. Eu sou Batista, mas se tiver erro, heresia no meio do contexto batista, eu vou falar como já falei, tá? Não na minha igreja local, porque as batistas são igrejas locais, autônomas e independentes. Na minha, nunca tive esse problema. Mas tem batistas que, por ser local, autônomo e independente, o negócio é complicado. E se eu ver fora da linha, eu trago também, não tem problema nenhum. Critiquei o Ed René esses dias aí. Então, era um pastor batista, né? Agora não é mais, por quê? Porque uma igreja séria afasta, uma igreja séria cria mecanismos ali para o herege não se sentir confortável lá dentro. Então, no caso dele, ele mesmo, vendo que seria, né, expulso, ele mesmo já se antecipou e já pulou fora. Mas, enfim, é assim que igrejas sérias tratam heresias. Ao contrário de seitas que promovem os hereges e combatem os pregadores do evangelho. Então, Deus abençoe a todos os irmãos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Não saia sem deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Grande abraço!